Estamos começando um novo módulo sobre Deep Learning e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos fundamentais e alguns exemplos de aplicações dessa nova tecnologia. Então, a área de Deep Learning ela é uma sub-área de inteligência artificial, como vimos nos vídeos anteriores, vimos várias técnicas de aprendizagem de máquina e Deep Learning é uma sub-área de Machine Learning. Então, se a gente dividir a inteligência artificial, normalmente ela está dividida em duas grandes áreas, na aprendizagem simbólica e na aprendizagem a partir de dados. A partir disso, a gente tem, na aprendizagem a partir de dados, a maioria das técnicas de aprendizagem de máquina, as quais a gente já abordou no módulo anterior. E dentro dessas técnicas, a gente pode dividir um subgrupo que corresponde a técnicas de representação de informações ou Representation Learning, que objetiva, de certa forma, extrair informação a partir dos dados para representar conceitos e, a partir desses conceitos, construir classificadores que possam realizar atividades, ou seja de classificação, regressão, agrupamento, tradução de informações. São vários conceitos que estão associados a essas novas aplicabilidades. Então, se a gente fosse subdividir aqui os conceitos associados, tentar posicionar essa nova área de aprendizagem de máquina, que é o Deep Learning, ela é uma evolução da maioria das técnicas de redes neurais artificiais. Então, são os conceitos principais, vêm dos modelos baseados em redes neurais artificiais, com representação de informação. A ideia é misturar a representação de informação que vai ser extraída diretamente do problema com um classificador que possa aprender as suas próprias características e construir o conceito para depois realizar a tarefa de classificação, regressão, agrupamento, detecção de anomalia, todas aquelas tarefas que a gente já abordou no módulo anterior. Uma das grandes vantagens desse tipo de modelo, que se pôde perceber a partir das pesquisas com diferentes arquiteturas, é que na medida que a gente aumenta a quantidade de dados, muitos dos algoritmos de aprendizagem de máquina não conseguem escalar e, eventualmente, não melhoram a sua performance com esse tipo de insumo, mas a maioria das técnicas de Deep Learning, sim, elas conseguem, de certa forma, performar mais do que as técnicas tradicionais a partir de conceitos que foram criados especificamente para esse tipo de aplicação. Então, na medida que eu consigo oferecer uma maior quantidade de informação, as técnicas associadas a Deep Learning, que são vários modelos, são eles supervisionados, não supervisionados e baseados em reforço, conseguem performar melhor que as técnicas tradicionais e, eventualmente, superar a maioria das técnicas que a gente tem aqui, seja na área de aprendizagem simbólica ou conexionista. Então, eles são atualmente o estado da arte em várias aplicações, em vários domínios, não necessariamente somente sobre imagens, onde elas nasceram, mas em vários outros conceitos que a gente vai abordar nesse vídeo agora, alguns desses exemplos. Então, quais são os ingredientes que fomentaram essa evolução? Basicamente, a gente tem uma grande quantidade de informação que atualmente ela é armazenada, então a gente consegue digitalizar a maioria dos processos que existem. Então, a gente normalmente tinha um muro lá que dividia os processos anteriores que nasciam em papel e os processos digitais. Hoje em dia a gente consegue que a maioria dos processos nasçam de forma digital, então gera uma quantidade de informação muito grande acerca de cada problema ou de cada tarefa que a gente queira tratar. E isso permitiu que a gente conseguisse, de certa forma, gerar modelos que têm mais informação para criar os seus conceitos ou construir as regiões de separação. Então a gente está crescendo em representação de informação, não somente em quantidade de exemplos, mas eventualmente em dimensões de representação. Então a gente tem mais características que vão oferecer para a gente as dimensões de representação desses dados e também mais instâncias ou exemplos associados ao problema. Temos também um novo ingrediente, que foi o maior poder computacional. Então, na medida que a gente tem mais informação, a gente demanda mais processamento, e o uso desse componente, dessa quantidade de processamento, beneficiou muito esses algoritmos. Então, são algoritmos extremamente custosos do ponto de vista de execução e demandaram hardware específico para isso. Então, na medida que a gente conseguiu ou percebeu que se podia usar
hardwares dedicados, como GPUs, de processamento gráfico, para fazer processamento matricial dentro desses modelos. A gente deu um salto muito grande, porque na medida que a gente está trocando aqui 4, 6, 8 cores para 2.000, 3.000, a gente consegue ter um ganho qualitativo, né, e de poder de processamento muito grande, que fomentou o uso desse tipo de tecnologia. E, obviamente, a gente evoluiu muito rápido também nos algoritmos. Então, novos modelos começaram a ser desenvolvidos na medida que a gente conseguia ter resultados mais rápidos. Então, o hardware permitiu que a gente experimentasse de uma forma mais eficiente e mais rápida, e permitiu que a evolução também fosse mais rápida. Outra coisa que também contribuiu é que, na medida que os pesquisadores dessa área, diferente de muitas das outras áreas da computação, inclusive, estão disponibilizando os códigos que eles têm desenvolvido e publicado para que outros pesquisadores possam evoluir. As empresas, inclusive, começaram a disponibilizar suas pesquisas de forma colaborativa, e isso tem fomentado muito o desenvolvimento da área. Então, esse também é um ingrediente muito interessante que vocês podem utilizar para poder evoluir a abordagem de diferentes problemas. Utilizar modelos pré-treinados, utilizar conceitos que estão sendo gerados. Então, hoje em dia, a gente consegue treinar arquiteturas mais profundas, consegue modelar melhor os dados, consegue, de certa forma, construir fluxos de execução que englobam mais de um modelo de uma forma automatizada e que reusa conhecimento de outros pesquisadores. Então, esses também são avanços que a gente vai abordar durante esse módulo de Deep Learning. Um dos pontos altos, né, talvez que exemplifica melhor o desempenho, o ponto de ruptura da utilização desse tipo de modelo, vale ressaltar que esses modelos eles já existem há algumas décadas, né? Então, redes de arquitetura profunda não são novidades, são arquiteturas que já existiam na década de 90, por exemplo, mas não eram muito utilizadas pelo custo de se treinar esse tipo de modelo. A gente não tinha ainda um ferramental tanto teórico quanto prático para poder treinar esses modelos de forma eficiente. Não tínhamos hardware suficiente, não tínhamos exemplos suficientes associados a esses modelos para fazer com que isso funcionasse na prática. Então, um dos exemplos mais citados, e talvez um divisor de águas nesse modelo, foi quando uma competição associada a reconhecimento de imagens, né, que utilizava uma base de dados muito grande, conhecida como Imaginet. Essa base de dados ela foi criada com esse propósito de tentar fomentar a construção de algoritmos mais eficientes. Então, o laboratório de processamento de imagens de Stanford buscava, né, na pesquisadora Fei Li, buscava construir uma base de dados que pudesse fomentar pesquisas nessa área. Então, a ideia foi pegar uma grande quantidade de imagens que foram rotuladas de forma colaborativa na internet. Então, a gente tem lá uma base de dados que tem 1.000 classes associadas, né, com mais de 1.400.000 imagens rotuladas a partir de voluntários, né, num grande esforço colaborativo, e a partir disso um subconjunto foi utilizado para fazer essa competição. Então veja que é uma base extremamente complexa, na medida que a gente está treinando 1.000 classes distintas, normalmente associadas a objetos e animais. Não existem humanos nessa base de dados. E uma das primeiras versões dessa competição, que foi em 2010, utilizando alguns algoritmos para extração de informação. Então a gente ainda tinha lá extratores de características, tentando de certa forma capturar essas informações. As informações a base disponibiliza uma imagem colorida, então são 3 canais RGB, né, que são disponibilizados para o treinamento. Então, a extração precisa ser feita pelo algoritmo que vai fazer a classificação, e a taxa de erro associada a esse modelo, na primeira versão, estava em torno de 28%. Né? No segundo ano de competição, a gente caiu, né, que foi em 2011, a gente caiu para 25%, um outro algoritmo que também, a partir de extração de características e combinação de modelos tradicionais, conseguiu diminuir bastante o erro dessa base, mas em 2012, a partir do modelo, né, baseado em Deep Learning, né, com Krakowski, Hinton e outros pesquisadores, conseguiram, utilizando uma base
utilizando um modelo baseado em Deep Learning, que a gente vai ver em próximos vídeos como ele funcionava, mas basicamente é uma reimplementação de conceitos anteriores associados a uma rede chamada LeNet, né? Que é uma reimplementação de conceitos de uma arquitetura proposta por Fukushima. Então, conseguiram, usando uma grande quantidade de informação, data augmentation, funções de ativação novas, né, e alguns conceitos mais recentes, derrubar essa taxa de erro de 25%, né, para 16% em uma arquitetura profunda. Então, isso foi um resultado bem interessante do ponto de vista de aplicação. Depois disso, todas as propostas que ganharam essa competição foram arquiteturas profundas, baseadas, no primeiro momento, na arquitetura proposta por esses pesquisadores, conhecido como AlexNet, né? Então, e que continuaram a diminuir o erro associado à classificação dessas 1000 classes na base ImageNet. Então, a gente caiu de 2012 para 2013 para 11%, então foi uma queda bem interessante. Em 2014, com uma arquitetura também baseada na AlexNet, mas que melhorava um pouquinho as configurações de parâmetros e a forma de utilização dos recursos, a gente caiu para 7%. Né? E uma outra arquitetura proposta pela Google diminuiu, que foi a campeã nesse ano, diminuiu ainda mais essa taxa para 6%, utilizando um outro conceito, né, associado a uma arquitetura que usava módulos conhecidos como Inception. A gente vai abordar eles também durante esse curso. Em 2015, a Microsoft alguns pesquisadores da Microsoft propuseram uma outra arquitetura, conhecida como ResNet, que permitia treinar redes muito mais profundas que as arquiteturas anteriores, que chegavam a 50, 100 camadas, eventualmente até 1000 camadas, né? Chegou a um erro de 3,57%, sendo que alguns pesquisadores que fizeram experimentos com essa base sugerem que o erro humano para classificar essa base está em torno de 5%, então quer dizer que a gente já está melhor do que um ser humano classificando esse tipo essas imagens. E a partir de 2015 a gente teve outras melhorias, né? Então teve várias versões no Google LeNet, que derrubou essa taxa aqui para 3%, e em 2017 a CNET, que derrubou para em torno de 2,3%, então a competição foi cancelada a partir desse momento, porque já não oferecia um desafio que se propunha no início da competição, e está se gerando uma nova base, possivelmente com imagens 3D para fazer esse mapeamento. Só como exemplo, para não mostrar que talvez isso está associado a um overfitting nessa base, uma outra base de dados construída em parceria pela Microsoft, Facebook e algumas outras instituições, que é uma base também muito grande, conhecida como COCO, para a detecção de objetos, segmentação e rotulação de imagens, que possuem lá 1,5 milhão de instâncias, né, uma grande quantidade de objetos que estão rotulados, e a partir disso você faz segmentação semântica, e vejam que no momento que a gente tem essas propostas, né, a proposta dessa base aqui, nas arquiteturas pré-Deep Learning, né, a taxa de sucesso está muito baixa, e na medida que a gente começa a utilizar arquiteturas profundas, né, lá a partir da AlexNet e até na versão de 2007 que ganhou foi uma MESC RCNN, a gente subiu 3 vezes praticamente o desempenho do modelo em um intervalo de 2 anos e meio. Então, a gente passou 3 anos para subir aí 3 vezes, depois mais 2 anos e meio a gente conseguiu aumentar, né, a performance desse modelo. Então, aqui foram alguns conceitos associados que a gente vai avaliar nesta aula e nas próximas aulas dentro do universo de Deep Learning.